e jamais para chorar. Se a tristeza insistir em lhe fazer chorar, lembre de Jesus que morreu para nos salvar. Tenha fé em Deus, que a tristeza vai passar, a revolta vai sumir e a alegria vai chegar. Quando acordar, vai ver o sol brilhar, a esperança vai surgir e o amor vai triunfar. Se pensar em desistir, não relute em se lembrar que nasceu para sorrir e jamais para chorar. Se a tristeza insistir em lhe fazer chorar, lembre de Jesus que morreu para nos salvar. Lembre de Jesus que morreu para nos salvar. Lembre de Jesus que morreu para nos salvar. Que a paz e o amor do Cristo nos envolvam nessa noite, em muita luz, saúde, paz, harmonia. Que os Espíritos benfeitores que se fazem presentes possam derramar suas bênçãos em cada um de nós, que estamos, às vezes, tão sofridos, tão necessitados, tão encarnados quanto desencarnados. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, pelo dom da vida, pela família, pela saúde física, mental, espiritual, emocional, por tudo que Deus nos proporciona, por essa casa que nos acolhe, por essa terra tão maravilhosa, que nos fornece tudo, até pelo ar que respira. Talvez nesse momento, depois de uma pandemia, damos tanto valor no ar, às vezes nem o dinheiro que tem a gente consegue comprar esse ar. E Deus nos dá de graça. Às vezes a gente nem lembra de agradecer. Então, Pai, obrigado. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo alimento, obrigado pela inteligência, pelas amizades, pelo companheirismo, até pelos inimigos que talvez nos faz olhar a nossa vida, a nossa volta, nossa caminhada, nossa jornada. E obrigado, Senhor, por essa doutrina que tanto nos inspira, nos ensina, nos esclarece. Que essa noite os Espíritos do Senhor, os mestres que se fazem presente nessa casa, responsável por todos os trabalhos, possam inspirar o nosso palestrante dessa noite, João Victor, e que ele possa trazer para nós o melhor daquilo que foi fruto dos seus estudos, de suas pesquisas, e que a espiritualidade maior possa estar sempre inspirando ou intuindo. Então, com a permissão de Deus e de Jesus, nós damos por aberto o trabalho dessa noite. Muito obrigado. Graças a Deus e a Jesus. Seja bem-vindo, Victor. João Victor, presente para você. Boa sorte para você. Estou aqui voando tão longe. Deus abençoe, viu? Boa sorte. Deixa eu me organizar aqui. É certo, isso. Boa noite.
É um prazer imenso estar aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui mais uma noite em que nós iremos fazer reflexões tão válidas, né, para a nossa vivência. Gostaria de agradecer também o Elcione pelas palavras, né, de conforto e de sorte também. Sei que estou muito bem amparado e reitero os agradecimentos à espiritualidade amiga que sempre nos ampara e nos intui para o bem comum de todos. Hoje, nós vamos falar sobre amai vossos inimigos. Um tema muito importante e muito complexo, que com essas 3 palavras, amai vossos inimigos, tem uma profundidade de ensinamento em cada uma delas que cabe a nós a reflexão. Por que amai? A palavra amai. Por que vossos e inimigos? É muito importante que nós possamos refletir sobre a escolha sábia de Jesus. A espiritualidade amiga nos explica que espíritos superiores têm uma capacidade de síntese muito grande. O que é isso? Com poucas palavras, eles colocam um peso muito grande. E Jesus, né, um espírito Cristo, tinha uma capacidade de síntese formidável. Basta a gente analisar as parábolas que ele nos deixou, que a gente observa a profundidade em pouquíssimas palavras, né? E hoje, convido vocês, tanto encarnados quanto desencarnados, os internautas, para que a gente possa refletir sobre amai vossos inimigos. O capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós vamos falar aqui? Bom, nós vamos falar sobre pagar o mal com o bem. Se bater-lhe a face direita, apresentei-lhes a face esquerda, a vingança, o ódio e o duelo. Esses são os pontos que nós vamos discutir hoje. Para tanto, algumas reflexões iniciais. Como eu posso amar o meu inimigo da mesma forma que eu amo a minha alma gêmea? Como eu posso amar o meu inimigo da mesma forma que eu amo os meus pais, os meus irmãos? Como eu posso ter sentimentos da mesma forma, né, por um inimigo do que eu tenho por um amigo muito fraterno? Como que isso é possível? Como que é possível, então, praticar isso? E aí eu gostaria, de início, de trazer uma mensagem para reflexão, para que a gente possa entender a primeira palavra, amai. Amai, verbo amar, é o ato de atribuir amor a algo, consideração a algo. E ele está no imperativo, é uma ordem, amai. E aí, eu gostaria que, para que a gente entendesse, então, a questão sobre amor, trazer uma mensagem para todos nós. Olha que mensagem interessante. Amor. Amor. Uma palavra pequena que leva e eleva o ser que o tem. Um sentimento sublime, mas de difícil compreensão. Um sentimento universal para todos. Não na sua demonstração, mas sim no fato de ser para todos. Devemos amar a todos, incluindo nós mesmos. Mas como amar um inimigo da mesma forma que eu amo um amigo? Como amar um desconhecido da mesma forma que eu amo a minha alma gêmea? Resposta: é impossível. Se pensar que o amor é um sentimento de demonstração única. Possível
se entender que amar é carregar consigo diferentes maneiras de fazê-lo. Então, para amar aos pais, respeite a sua autoridade e os proteja. Para amar os filhos, eduque não para si, mas para o mundo. Para amar a alma gêmea, reconheça que além das qualidades, existem os defeitos. Para amar o amigo, seja presente. Para amar o inimigo, basta perdoar incondicionalmente e sem segundas intenções, permitindo sempre a reconciliação. Para amar a natureza, aplique as definições de sustentabilidade. Para amar o desconhecido, permita-se conhecê-lo. Para amar a Deus, faça o que acima foi escrito. Espírito, amorosidade. Que mensagem profunda. Que cabe a nós a primeira reflexão de amar. Quando nós pensamos nessa palavra, e quando Jesus disse aos seus discípulos, amai vossos inimigos, nós reconhecemos ali uma questão muito importante. Como que eu posso... É uma questão que nós temos que utilizar a nossa racionalidade, nós temos que usar a nossa razão. Como que eu vou conseguir estabelecer sentimentos de amor para o meu inimigo, sendo que o meu amigo ele me traz sensações diferentes? A espiritualidade nos explica, e a ciência nos explica, que todos nós somos frutos daquilo que nós pensamos. Assim sendo, é muito comum, e eu acredito que todos vocês já presenciaram por isso, chegar num ambiente e sentir acolhido com certas pessoas e sentir certa repulsa. Essa questão de acolhimento e repulsa é causado pelas vibrações de pensamentos, pelo que nós chamamos de sintonia. Existem pessoas que nós estamos sintonizados para o bem e existem pessoas que nós estamos sintonizadas para o mal. E isso eleva ou abaixa o nosso padrão vibratório. Isso é normal e muito comum. Assim sendo, como estabelecer então relações de amor com o meu inimigo, sendo que ele não causa as mesmas coisas que o meu amigo? O texto nos coloca que é impossível. Se a gente entender que amor é uma coisa só, e não é. Existem diferentes linguagens de amor. O amor que um esposo tem por sua esposa não é o mesmo que ele tem para com as suas proles, para com seus filhos. O amor que eu tenho para com os meus irmãos não é o mesmo que eu tenho para com os meus amigos. É necessário entender a complexidade que existe nessa palavra de 4 letras. Na questão de que, quando eu falo que eu amo, o que você entende por amar? Existem diferentes linguagens, esse é o primeiro ponto. E aí, é aquela questão. Isso nos mostra o quão a nossa linguagem é limitada para expressar os diferentes sentimentos que nós temos. Então, quando Jesus fala amai, é um sinal de pobreza linguística. Nós, seres humanos, ainda somos muito limitados para entender a grandiosidade da criação do Pai, do nosso Altíssimo. Mas, com o pouco que nós temos, nós começamos ali a caminhar. E Jesus já dizia, não interpretei pelas palavras, interpretei pelo coração. Interpretai pelo coração. Então, é interessante a gente refletir sobre isso, porque às vezes nós pegamos essas frases canônicas, e tomamos ela ao pé da letra. E esquecemos de utilizar o que a espiritualidade nos explica. O que nos diferencia dos outros animais é a capacidade de raciocínio, de utilizar o nosso pensamento, de levar a lógica, de construir uma linha de raciocínio. E se aquilo está próximo da lógica, estará próximo então da verdade. E assim nós caminhamos. Então, quando Jesus nos fala para amar os nossos inimigos, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o amor, ele tem diferentes linguagens. E isso a gente consegue ver se nós pararmos para observarmos o nosso dia a dia, nós vamos observar que cada pessoa demonstra amor de uma forma diferente. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito expressiva.
E expresso muito através da linguagem mesmo, da expressão, da fala, de falar eu te amo. Mas tem pessoas que não falam, são pessoas fechadas, mas estão ali presentes. Seja o que for, o que você precisar, ela está ali. Ela não te fala que ela te ama, mas ela está ali. Seja no momento de alegria ou no momento de dificuldade, ela está ali. A pergunta é, o fato de eu falar mais faz com que eu ame mais uma pessoa do que alguém que não fala? Não. O que verdadeiramente importa é o sentimento que eu trago dentro do meu coração. Quantas pessoas não falam muitas coisas, sendo que na verdade não sentem nada? Pegamos uma lição muito importante, meus amigos. Quantos atores aí, atrizes nós temos fantásticos que interpretam ali papéis muito bem. E nós temos atores e atrizes no nosso dia a dia, com pessoas que vão falar ali para nós palavras ali muito bonitas, mas o coração muito vazio. Então é interessante nós pensarmos que, além das palavras, é necessário pensar no sentimento que aquela pessoa me traz. E aí, para a gente estabelecer uma linha de raciocínio, é interessante a gente pensar por que Jesus disse vossos. O pronome vosso é um pronome no plural de com quem se fala. Então ele estava falando com os seus discípulos, ele fala vossos. Por que ele não virou e falou assim, amai nossos inimigos? Por que ele não se inclui na fala? Olha a sabedoria. Porque ele sabia que eu, João, tenho uma certa inimizade com uma pessoa. Só que essa inimizade pela qual o João tem por essa pessoa, esta pessoa é mãe de alguém, é pai de alguém, e ela tem relações de amor com outras pessoas, não com João ainda. Mas o que ele quis nos mostrar? Vossos, de quem se fala, é que os inimigos são relativos. Existem pessoas que, para mim, são meus inimigos, ok. E, para talvez o meu irmão do lado, aquela pessoa seja a pessoa que ele ame. E seja a pessoa que ele tem o maior exemplo de vida. Então, quando Jesus fala vossos, ele deixa isso bem claro, na questão de que, quando nós pensarmos em inimigo, depende de com quem se fala. Então, quando ele vira e fala vossos, ele deixa isso muito claro, que uma pessoa que talvez eu tenha inimizade hoje, né, ela talvez não vai ter essa inimizade com outra pessoa. E isso é muito importante. Porque muitas das vezes nós queremos fazer o quê? Ah, mas me direi com quem tu andas, né, que eu te direi quem tu és. Essa frase, ela reflete um certo ponto de ignorância, porque se nós formos pensar mais profundamente, Jesus andou por onde todos falavam para ele não andar. E mesmo assim, ele não deixou de ser Jesus. É uma reflexão muito importante, né? E a questão da palavra inimigo. O que vem a ser inimigo? Quando nós pegamos o dicionário, meus irmãos, inimigo é aquele que vai contra. Então você tem uma ideia, né? Você tem uma ação e vem alguém contra aquilo. Essa é a definição no dicionário de inimigo, né? E é interessante a gente pensar sobre isso, o porquê do meu inimigo, o porquê da questão de amar. Então, vamos começar a linha de raciocínio pela base. Nós, como espíritas, acreditamos no nosso Todo-Poderoso, na causa primária, que é Deus. Deus é a causa primária. Ele é a definição de amor, justiça, bondade, equidade. Ele nos define isso, parte dele. E aí nós temos a criação. E uma vez me disseram uma frase muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: se o ser humano observasse mais a natureza, a criação do Pai, através dela, o ser humano conseguiria tirar ali inúmeras lições, inúmeras assinaturas do Altíssimo. E eu parei para refletir sobre, e aí eu gostaria de, justamente nesse ponto, observem, o sol, ele nasce para todos, aquele que é muito bom e aquele que é muito mau. A chuva, ela cai para todos,
aquele que é um bom cristão e aquele que não é. Observem isso. Observem que a natureza por si só, ela tem uma definição perfeita de misericórdia, de fazer algo sem esperar nada em troca. E a gente começa justamente nesse ponto, que no Evangelho de Mateus diz o seguinte: que recompensa você terá se você amar somente aqueles que te amam? Porque, se for parar para pensar, o seu inimigo, ele faz a mesma coisa. Ele ama aquelas pessoas que amam ele. Então, qual que é a diferença de você para com ele? Qual que é a diferença? Que recompensa você terá disso? E aí, Jesus nos explica. Amar os nossos inimigos é a maior vitória, auto-vitória, que nós podemos fazer para o nosso egoísmo e a nossa vaidade. É a maior de todas elas. Porque a partir do momento em que nós permitimos esse sentimento, em que nós aceitamos isso, e isso é uma questão de trabalho interno, né? É uma questão de escolha individual, a gente travou uma vitória não grande para com ele, mas para conosco. E é aí que está a diferença. Essa parte do versículo de Mateus é muito interessante para a gente analisar o seguinte: que recompensa eu vou ter se eu amo aquele que me ama? Isso é uma tarefa fácil. Se eu pratico o bem com aquele que me faz o bem, isso é fácil. Ué, a pessoa me faz o bem e eu retribuo, isso é muito fácil. Agora eu quero ver você fazer o bem àquele que te faz o mal. Eu quero que você ame aquele que te odeia. É aí que está a dificuldade. É aí que nós precisamos analisar. E é nesse ponto que Jesus nos disse: amai vossos inimigos. Porque a gente já entendeu que a gente não consegue ter o mesmo prazer com um amigo e um inimigo. Ponto. Mas nós entendemos também que a palavra amor, apesar de ser uma palavra muito pequena, ela traz consigo uma complexidade de sentimento muito grande. Essa palavra, ela agrega dentro de si inúmeros sentimentos que o ser humano desenvolve ao longo da sua vida. Porque, igual o texto que o Espírito trouxe para nós, e cabe à reflexão, ele nos mostra o quê? Que existem diferentes formas de amar. E que se eu projeto, eu tenho que amar o meu inimigo da mesma forma que eu amo meus pais, a conta não bate. Isso não fecha. Como que você vai amar? É impossível. Se a gente considerar, então, esse amor como sendo algo único, como sendo uma única forma de fazê-lo, né? E uma questão interessante que o Livro dos Espíritos nos coloca é a questão do seguinte: se a gente pensar, por exemplo, numa maçã, né? Existem diferentes espécies de maçã, né? Se a gente, por exemplo, for no supermercado, numa frutaria, por exemplo, né? A gente vai ver que existem ali um conjunto de vários tipos, igual o limão, né? Tem o China, o siciliano, mas todos eles constituem um limão. Assim como também tem a maçã e as outras frutas, a uva, por exemplo. Existem diferentes tipos de uva, né? A mesma coisa vem com o amor. Existem diferentes tipos de amor. E aceitar isso e desenvolver isso é um passo adiante da evolução espiritual. E essa questão de que nós temos que prescrever em nossos corações o mesmo lugar que eu coloco os meus pais, os meus irmãos do meu lar, colocar ali esse meu inimigo, isso é uma falácia. Nós temos que entender isso. O nosso coração, né, essa analogia que nós fazemos, é uma forma de nós tentarmos abranger todos, mas entender que nós não vamos colocar todos no mesmo lugar. Eu volto ao exemplo do supermercado, né? Nós temos diferentes tipos de limões, né? Mas a gente não coloca todos eles no mesmo lugar, a gente separa, né? E a mesma coisa é com o nosso amor, que nós fazemos indiretamente. O amor que eu tenho para com os meus pais não é o mesmo que eu tenho para minha alma gêmea, para o meu irmão, para o meu amigo. E entender isso é fundamental.
E aí vem então a questão, né? Quando Jesus nos disse, amai vossos inimigos, e a gente entende que o inimigo vem a ser aquele que está contrário a mim, que não está contra, e eu disse para vocês que, quando eu amo meu inimigo, eu tenho uma vitória do meu egoísmo, é por qual sentido? Façamos essa reflexão. Meu inimigo é aquele que vai de encontro a mim. Ele fala coisas contrárias. A gente não concorda ali. Ego é falar de mim, é sobre mim e tudo sobre mim. Se resume a mim. É como se tudo girasse a mim. A partir do momento que alguma coisa sai disso, e isso me causa um desconforto, é egoísmo. Tem uma passagem no Evangelho que nos diz: todas as malezas humanas se resumem no egoísmo. Por quê? Quando alguém te fala alguma coisa e aquilo te ofende, por que te ofende? Ah, porque feriu os meus sentimentos. Eu não sou assim. A pessoa não soube usar as palavras. Sim, então, no fundo, feriu o seu ego. Né? Nós queremos ser aceitos por todos e nos encaixarmos em tudo e agradar a todos, só revela cada vez mais o nosso egoísmo. Quando Jesus nos fala, né, dar sem olhar a quem, é justamente esse ponto, de não esquecermos de nós. Nós precisamos, a gente passa a maior parte do nosso tempo vivendo para nós, né? Fato. Mas sem fazer as coisas pensando em algo em troca. Porque a reflexão mais profunda é nesse sentido. Porque se você faz alguma coisa querendo receber algo em troca, a verdade que seja dita, você não fez pela ação, mas sim para receber aquilo em troca. E para receber aquilo em troca, resume-se em egoísmo. Tá, mas por que então amar meu inimigo representa essa vitória contra a vaidade e o egoísmo? Simples. O que significa amar vossos inimigos? É perdoar. É não colocar ali obstáculos. É abraçar. É acalentar. E, no momento de reconciliação, permitir esse processo. Por que acontece? Igual eu comentei com vocês no início, Deus é a definição de misericórdia, né? Então, o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, seja bom ou ruim. O amor é para todos, é universal. Deve ser aplicado da mesma forma? Não, mas ele é universal. A gente tem que praticar isso. Seja uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. E isso, a partir do momento em que eu entrego amor, inúmeras recompensas são dadas a mim. Existe uma passagem de Emmanuel, muito bonita, que fala assim: se tiveres amor, é como se você tivesse instalado no seu coração uma chama que em qualquer lugar que for, não haverá escuridão. Olha que profundo isso. Olha quanta análise cabe para esse processo. Né? Então, quando alguém me gera uma ofensa, me fala alguma coisa, faz algo contra mim, está conspirando contra as minhas ações, está indo de encontro, né? Então, a definição de inimigo, como que eu posso amá-lo? Perdoando. Nós, como espíritas, acreditamos o quê? Aqui hoje, eu estou como João. E esta vida presente, ela é um ponto de uma grandiosidade que ainda se espera. Nós acreditamos em reencarnação. Existirão ali inúmeras vidas, né? Muitos processos. E nós estamos aqui por quê? Por que eu venho aqui na Terra? Os Espíritos nos explicam. Aqui é local de provas e expiação. A expiação é a misericórdia de Deus.
Nós cometemos faltas, adquirimos dívidas através das nossas ações. E Deus, na sua misericórdia, nos permite pagar essas dívidas através das expiações. Por isso, a importância da resignação, que é o quê? Quando o sofrimento lhe bater a porta, agradeça ao Senhor, porque ela é uma forma de curar a alma. Isso não fui eu que disse, foi Chico Xavier. E o Chico, ele foi um exemplo para todos nós. E tem uma passagem dele que eu gosto muito, que foi justamente no seu momento de desencarne, que ele teve um processo desencarnatório assim, um pouco complicado. Ele foi ao hospital e passou alguns dias ali, sentindo dores e tudo. E as pessoas questionavam, né? Gente, mas olha tudo que o Chico fez. Olha a bondade dele. Olha as coisas boas que ele fez. E ele sofre no seu momento de desenlace. Né? E aí, a resposta veio. Lembrem-se de Cristo. Cristo passou por todo o sofrimento dele, não porque ele merecia, mas por prova, por exemplo, de maior resignação e submissão. Ele se sacrificou por todos nós e ele poderia ter clamado e pedido misericórdia e ele não o fez. E quais foram as suas últimas palavras presentes aqui na terra? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo que fica ali. Então, quando a gente pensa sobre essa questão de amar os nossos inimigos, a gente tem que pensar em como que eu posso amá-lo. É perdoando, é se colocando em outro patamar, é entendendo que como a vida é futura, o meu futuro ele não é incerto. O Espiritismo nos explica isso. Nossa, mas eu não sei o que me espera. Sabe? Sabe sim. O Espiritismo deixa muito claro. Os Espíritos nos explicam isso perfeitamente. João Vitor, não, mas eu não sei o que me espera de amanhã. Não sabes? Então vou te dizer. O seu dia de amanhã será aquilo que você faz hoje. E Chico já dizia, nós andamos através das nossas próprias obras. Então, aquilo que vem até mim, que chega até mim, é fruto daquilo que eu mesmo plantei. Então, a partir do momento que nós temos a noção de vidas futuras, que nós temos essa ideia da pluralidade das existências, nós começamos a entender por que Jesus nos disse, amai vossos inimigos, perdoai. Entenda que a maldade que ele pratica hoje é por ignorância. É porque ele não sabe o que faz. No momento da crucificação, Jesus nos deixou esse exemplo. Nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. E até hoje eu me pergunto, se ele voltasse novamente, se nós não crucificaremos ele de novo. Porque nós ainda somos muito ignorantes. Só que os Espíritos nos explicam, existe uma diferença dos pesos durante o julgamento dessa justiça divina. Como assim, João? Uma coisa é você praticar uma ação por ignorância, sem saber. Praticar uma maldade porque você não sabia o que estava fazendo. Isso tem um peso. E outra coisa é nós praticarmos aquela maldade sabendo o que nós estamos fazendo e sabendo das consequências. Esse é o ponto. E o Evangelho vem nos deixar isso muito claro para nós espíritas. Muitas revelações, o Consolador prometido foi nos entregue. Muita coisa nos consola, mas também nos adverte. Cuidado. Muito será cobrado aquele que muito se sabe. Então é importante que a gente reflita sobre isso. E ele coloca uma questão também que é importante, que além de eu perdoar, não colocar obstáculos numa reconciliação, desejar o bem, né? Que é aquela questão que quando Jesus vira e fala assim, se alguém lhe bater a face direita, apresentei também a face esquerda. O que ele quer dizer com isso? Jesus em nenhum momento ele condenou a defesa. Não. Uma coisa é você se defender.
E outra coisa é você se vingar. Tem uma diferença. A vingança, ela é planejada. Ela é calculada. É aquela ideia antiga, muito arcaica, que já caiu por muito tempo, que é olho por olho, dente por dente. Farei a justiça com as minhas próprias mãos. Uma pessoa que faz isso não tem consciência de duas coisas. Primeiro, de vida futura. Não tem consciência e por isso faz isso. E segundo ponto, não entende que o ódio que ela semeia não chegará ao próximo dela. Chegará para ela mesma. Que ela está literalmente cavando a própria cova. Ter a consciência desse processo é muito importante. E ele ainda nos coloca: amar os inimigos é não falar mal. Ah, o fulano fez isso comigo e eu vou desabafar e vou comentar com alguma pessoa e eu vou falar mal do fulano. O fulano nem está lá perto, mas eu quero... É abster nas palavras. Porque mesmo eu não estando em contato direto com essa pessoa, eu emano energias, eu emano pensamentos. E tudo isso gera interferência. A ciência hoje nos explica que o pensamento tem uma capacidade de influenciação na vida das pessoas muito grande. Muito grande. A internet, ela vem nos mostrar isso. Nesse exato momento, nós estamos levando a energia deste ambiente para outros lares. Vocês acham mesmo que o mesmo não é possível com um pensamento, com uma sintonia? Então é interessante. E vem um ponto também, mas a pessoa me entregar uma maldade, ele está ali me fazendo isso. Aí vem um ponto muito importante. Nós estamos no mundo de provas e expiação. A maldade que o seu inimigo hoje te entrega por ignorância é a prova que você precisa. João, como assim? Prova que eu preciso? Claro. Prova de paciência, resignação, submissão à vontade de Deus. Prova de que você acredita em vidas futuras e que você acredita na lei do retorno. Então, quando nós entendemos que a maldade que chega até mim, ela vem porque eu mereço, aí vem a expiação, ou porque eu preciso, como uma prova, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Toda expiação, todo pagamento de dívida é uma prova. Mas nem toda uma prova é uma expiação. Peguemos o exemplo da crucificação de Jesus. A crucificação dele não foi para ele uma expiação, mas foi uma prova. Né? Igual quanto muitos, por exemplo, o desencarne do Chico, por exemplo. Né? Foi uma prova. Ele deixou para nós o seu exemplo. Né? Então, olha para você ver. Você pega a entrevista, fazendo um adendo. Tem a entrevista dele no Pinga Fogo, que ele comenta, o Chico ele tinha um problema ocular de visão. E no Pinga Fogo, ele chega pro entrevistador e fala assim: graças a Deus que eu tenho esse... E rindo, o Chico era muito otimista, né? Graças a Deus que eu tenho esse problema nas minhas vistas. O entrevistador fica meio assim. Porque através dele, eu consigo pagar as minhas dívidas. E eu sou muito feliz. Você olha assim, mas Chico, e eu vivo e vivo muito bem. E toda vez que ele dói, olha para você ver. E toda vez que ele dói, é quando eu não estou escrevendo e trabalhando. Olha para você ver. E quando eu estou lá sentado, escrevendo meus livros, trabalhando com Emmanuel, meu olho não dói. Graças a Deus por esse processo que eu passo. Olha o exemplo. Olha o exemplo, né, que fica. E aí, a gente tem que entender o seguinte: João, mas eu não queixo das provas, eu não queixo da maldade que chega por mim, eu entendo que eu estou aqui para espiar mesmo, que eu devo ter feito muita coisa na vida passada. Tudo bem. Então, se você não se queixa da maldade que chega até você, então por que você se queixa dos instrumentos que Deus utiliza para que ela chegue até você? Os nossos irmãos, os nossos inimigos,
são instrumentos para que aquilo que eu plantei hoje chegue até mim. E nós precisamos entender sobre isso. E entender esse processo. Então, nós precisamos agradecer como uma prova de resignação e paciência. Observem. Tem uma frase canônica que diz assim, que nós somos julgados na mesma intensidade em que nós julgamos. Faça um exercício. Observe. Nossa, ultimamente eu quase não tenho recebido crítica, não tenho recebido julgamento, eu tenho tido muitas coisas boas na minha vida. Observe o que você tem feito. Observe que você parou de se preocupar com os outros, no sentido de apontar os defeitos, e começou a entender que o trabalho é com você, é interno. Observe que você começou a analisar as coisas positivas nos outros e em você mesmo. Observe. Observe esses pequenos atos. Nós temos que entender sobre isso. Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, pois eles viram as nossas palavras. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, pois elas viram os nossos hábitos. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos hábitos, pois eles definem o nosso caráter. E nós precisamos tomar cuidado com o nosso caráter. Ele nos define quem nós somos. Então é importante que a gente faça essa reflexão sobre isso. E entender que essa maldade que me é chegada é algo momentâneo. Que se a gente tem a consciência de vida futura, e que se eu tenho consciência, Jesus já falou, a felicidade não é deste mundo. João, então você está falando que eu não vou ter felicidade aqui, que a minha vida vai ser só uma tristeza, que eu não sei o que tenho. Não, eu vou te explicar. Quando Jesus falou que a felicidade não é deste mundo, é porque ele quis acalentar o nosso coração em qual sentido? Ninguém aqui será 100% feliz. Todos os dias vai acordar alegre, feliz. Não. Haverão momentos difíceis. Ponto. Porque ele explica que este não é o local para isso. Porém, ele acalenta, falando, olha, à medida que você for progredindo, que as suas ações forem mudando, observe que aqui na Terra, você tem momentos de felicidade, certo? Sim, tem momentos de felicidade. Pegue esses momentos. Pegue na sua cabeça o momento mais feliz que você teve. Entenda que aquilo que te espera, mediante as suas ações, será esse momento mais feliz que você já teve, mas ele não terá interrupção. Você será completamente feliz. Não haverá aflições, não haverá sofrimento, não haverá provas e nem expiações. O mundo se tornará algo mais belo. Só que ele explica que para nós chegarmos até lá, perguntaram para Jesus, né? Jesus, como que eu faço, né, para ir para o reino dos céus? Morrendo várias vezes. Renascendo de novo. O que ele quis dizer? Processo reencarnatório. De nós virmos para cá e trabalharmos nós mesmos, dentro de nós. Então, que nós entendamos que a glória está em quê? Em ser ferido e não em ferir. Em ser atingido e não atingir. Que nós entendamos que aquilo que eu recebo, Deus não coloca nada no nosso caminho que a gente não consiga suportar. Tenhamos fé no futuro. Tenhamos fé que o momento nos espera. E oremos pelo nosso irmão que faz isso. Porque ele explica. Na questão das instruções dos Espíritos sobre vingança, o duelo e o ódio. Que se o irmão ele faz algo por ignorância, ele pratica uma maldade por ignorância, ele terá um peso. Ele terá o sofrimento dele e o sofrimento desperta. É aquela famosa frase, né? Nossa, nós poderíamos tanto aprender por amor, mas a gente aprende pela dor. Analise o ponto positivo, a gente aprende. Isso é misericórdia. No final das contas, a gente acaba aprendendo a lição. E o nosso irmão que pratica hoje o mal é hoje. Amanhã o sofrimento lhe baterá na porta por expiação daquilo que ele fez e ele despertará. Só que os espíritos alertam. Aqueles que praticam a vingança,
o ato calculado, pensado, o sofrimento será diferente. O peso é diferente. Por quê? Porque você já tem consciência das suas ações. Reflitamos sobre quantas vezes nós não agimos de uma forma, falamos algo que a gente estava sendo ignorante. A gente foi ofensivo, mas a gente nem sabia que a gente estava sendo ofensivo. Graças a Deus, chegaram-se pessoas, talvez não da melhor forma. João, isso que você falou não está legal. Isso que você fez, péssimo. João, vamos repensar o que você falou? Eles são instrumentos que vão ali, ó. É aquela questão, a gente aprender com amor ou aprender com a dor. E a questão de a vida futura, pego também a mensagem de Meimei, através do Chico, que fala: olhai o céu, veja a grandiosidade do universo. Observa que a vida te espera, ela espera por você. A natureza te espera. Mas espera para quê? Espera para que você ame, para que você contribua, para que você faça a diferença, para que você perdoe e dê a oportunidade dos outros também serem perdoados. Que quando a dor e o sofrimento lhe bater na porta, peças-te forças, pois através dessa força conseguirá caminhar. Entenda que a dor, ela é no corpo, mas ela é a cura da alma, e que através dela nós caminharemos juntos, para um bem maior. A luz de Deus não é para uma pessoa, é para todos. Observai a natureza. O sol nasce para todos, a luz é para todos, sejam bons ou ruins. E entenda que as pessoas que hoje elas são ruins, o mal não prevalece. Ele se desfaz por si mesmo, por conta da lei do retorno. Então, um ponto para a gente fechar, que eu gostaria de colocar na reflexão, é, tudo bem, então, amar o meu inimigo está na questão de eu perdoar, de eu oferecer a oportunidade de reconciliação, de eu estender a minha mão no momento necessário, de eu não desejar o mal e somente o bem, que o mal não se paga com o mal. Mal não anula mal. O que anula mal? Bem. O bem anula. O bem anula. O amor anula. Mas se mesmo assim, ainda pego a pergunta do Kardec, do Livro dos Espíritos, a dificuldade está justamente em entender o que é amor. Eu tenho dificuldade até para entender o que é amor para mim mesmo. Os Espíritos respondem. Está com dificuldade nessa resposta? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo. E a partir desse entendimento, você começa a ter a base do que vem a ser amor. Se você faz para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para com você, você tem dentro de você, e você já pratica as bases do amor e da justiça. Então, que todos juntos possamos refletir sobre essas questões, sobre amai vossos inimigos, e que possamos entender do fundo dos nossos corações que não existem, né, se a gente for parar para pensar, inimigos, né? Existem pessoas que ainda não nos amam, mas com o tempo, com o amor, com a paciência e com amorosidade nos nossos corações, nós vamos conseguir caminhar todos juntos para o bem maior. Agradeço a oportunidade, agradeço a espiritualidade amiga por todo o amparo, desejo a todos vocês uma excelente semana e que possamos juntos voltar aos nossos lares e compartilhar com os nossos familiares, os nossos amigos, essa energia que aqui nós recebemos. Muito obrigado e boa noite. Faço. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, fazer a nossa oração de agradecimento, para que nós possamos voltar aos nossos lares e possamos, então,
espalhar essas energias universais que nos é entregue. Bondoso Mestre Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem colocado em minha vida. Me dê sabedoria para enxergar aquilo que eu ainda não enxergo, para sentir aquilo que eu ainda não sinto, para amar aquilo que eu ainda não amo. Que eu possa, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, expressar as máximas do perdão, da caridade, da humildade e do amor para com o próximo. Que eu possa buscar a servir mais e a ser instrumento de vossa paz. É com a oração que tu nos ensinastes que encerramos mais uma noite de estudo dessa segunda-feira e que possamos então retornar aos nossos lares energizados da sua graça celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para hoje e todo sempre. E que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigado.